Hoje nós vamos começar mais um vídeo da Thermalsul Metais para poder apresentar como é feito o corte correto na telha termoacústica sanduíche. Geralmente a telha ela é produzida sob medida, mas quando existe algum problema, principalmente no esquadro da casa, muitas vezes exige que a gente faça um corte na parte frontal da telha ou na parte lateral. Nesse vídeo a gente vai representar as duas formas de corte para explicar como deve ser feito o corte da forma correta. Para poder fazer esse trabalho, a gente precisa de alguns materiais, entre eles os EPIs, que são as luvas e o óculos de proteção. Vamos precisar também de uma maquita ou uma lixadeira, um lápis de carpinteiro e uma trena e uma régua. Esses são os materiais necessários para que a gente possa fazer o corte. Para exemplificar esse primeiro corte, a gente vai pegar duas medidas, uma no ponto inicial e uma no ponto final, que vão estar fora de esquadro, para poder exemplificar como se tivesse existido algum problema de esquadro na casa, e vamos mostrar o corte aqui. Primeira etapa é a gente conseguir fazer a medição dessa telha. Então eu vou começar com essa medida inicial, dizendo que a minha primeira medida é 8 centímetros, então a gente já marcou aqui com 8 centímetros, e a medida final ela vai ter 13 centímetros, exemplificando como se o beiral aqui da parte frontal estivesse fora do esquadro. A próxima etapa é utilizar a minha régua e conectar os dois pontos, o ponto final e o ponto inicial. Após fazer essa conexão, eu vou marcar todos os gomos altos da minha telha. E aí sim eu vou conectar esses gomos entre si. Então eu vou fazer a conexão desse gomo até a conexão do gomo aqui de baixo. Após a realização dessa marcação, eu já estou com tudo pronto para poder começar efetivamente o meu corte. Sempre é sugerível que o corte ele inicie olhando da frente para a telha, da parte esquerda para a parte direita, por causa do manuseio da lixadeira, que ele faz um giro nesse sentido. Então, para não acontecer do corte vir de lá para trás, o corte deve ser feito da frente até o final da telha. Primeira coisa, quando a gente vai iniciar a fazer o corte, é igual a marcação. Os cortes vão ser feitos primeiro em todos os gomos altos. Depois que eu fazer o corte no gomo alto, eu vou fazer o corte no gomo baixo, seguindo a minha linha de marcação. Após fazer o corte no gomo baixo, aí sim eu faço a conexão entre os gomos. A gente não vai fazer o corte direto, porque existe uma possibilidade muito grande da lixadeira vibrar e o corte fica torto. Dessa forma, fazendo o corte em sequências, ele vai ficar mais fácil de poder fazer o corte. Vamos lá então. Agora que eu fiz todos os cortes no gomo alto, a próxima etapa é eu realizar o corte no gomo baixo. Finalizando o corte em todos os gomos baixos, eu vou fazer agora a conexão de todos esses cortes. E dá para poder perceber que primeiro eu estou cortando a minha bandeja na parte superior. Então é isso que a gente está fazendo primeiro. Embaixo ainda não existe nenhum corte. A gente não cortou a bandeja ainda na parte de baixo. Então o ideal é que primeiro seja feito o corte na parte de cima e depois a gente vai ampliar esse corte para baixo. Vamos finalizar o corte. Para que eu consiga finalizar esse corte no gomo, nesse caso, a gente vai estar virando a telha. Se eu tivesse, por exemplo, na obra, executando um trabalho, eu teria que fazer o corte por baixo dela para conseguir finalizar, ou esse corte precisaria ser feito no chão. Então eu vou virar agora o material para poder fazer o acabamento no corte do outro lado. Então eu vou virar o material para poder estar fazendo o corte do outro lado, só que eu percebo que eu não tenho a marcação na parte de baixo. Então, o ideal seria também fazer essa marcação para que eu consiga fazer o corte nesse gomo. Com a minha marcação realizada, eu já consigo finalizar o meu corte.
Após a finalização do corte, a gente consegue perceber o quanto o isopor acaba manchando com o pó da própria telha. Isso acontece realmente no corte da telha de forma manual. O corte, depois de feito, ele acaba ficando com esses pós em cima da telha. Esse pó ele é extremamente prejudicial para a telha, porque ele pode sim oxidar o material por causa do pó. Na lixadeira, ele tem uma composição de liga de aço. Quando essa liga entra em contato com o material da telha, esse pó acaba reduzindo o tamanho do disco e fica por cima da telha. Então, sempre na finalização, quando a gente finaliza de fazer o corte nas telhas, é necessário fazer uma limpeza em cima de todo o material com muito cuidado. Toda a telha, a gente precisa jogar uma água e tirar esse pó de cima, porque esse pó que fica aqui na parte de cima do material, que a gente consegue observar, ó, ele acaba oxidando. O pó oxida e por causa da oxidação do pó, a telha acaba oxidando também. Quando a gente realiza o corte numa telha termoacústica sanduíche, nós perdemos também a galvanização de borda dela. Então seria muito importante ter algum material, alguma pintura que faça essa proteção e evitar assim que esse corte ele acabe oxidando com o tempo. O corte mais difícil ele é feito na parte frontal da telha. Geralmente o corte lateral, pelo fato de não ter esse zigue-zague do gomo, ele é muito mais fácil de fazer. Nós vamos estar demonstrando também com essa telha como que nós vamos fazer o corte lateral do material. Então eu vou virar de novo a minha mesma telha, que é a telha que ela já foi cortada. E aí agora a gente vai fazer um corte de redução. Eu vou seguir uma das linhas já do meu gomo para seguir o esquadro e vou retirar essa pequena ponta da minha telha. Vamos lá? Realizamos o corte na parte de cima. Agora eu vou virar a telha também para baixo para poder tirar a outra ponta. Eu sei que o meu corte foi feito nessa linha. Eu vou fazer o corte na parte de baixo. Já dá para perceber que o corte lateral é muito mais rápido de fazer, porque realmente não existe os gomos para subir e descer a lixadeira. É isso que dificulta o corte. Aqui na lateral, basta uma passada de lixadeira em cima e uma passada embaixo e a gente já consegue cortar. Assim como na parte frontal, o pó ele também fica na telha. Então esse pó precisa ser muito limpo, retirado da telha, e essa borda que foi cortada, o correto seria passar uma tinta na lateral para que seja feita a proteção e evite qualquer tipo de oxidação de material. Como nós comentamos, a telha sanduíche ela é produzida sob medida, mas muitas vezes em obra é necessário fazer um ou outro corte. E esse vídeo é para poder ajudar e auxiliar no corte do material. Em seguida nós vamos trazer um vídeo explicando como é feito o corte na telha semi-sanduíche. Se quiser continuar vendo vídeos como esse, siga-nos na rede social e continue acompanhando os nossos vídeos.